Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Existe tempo para todo propósito debaixo dos céus, e existe tempo para se calar e tempo para falar, e é tempo de se calar. A palavra que eu vou trazer é Gênesis, capítulo 2, versículo 9, que diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no capítulo 3 diz que a serpente, que era astuta, né? Que de todos os animais que o Senhor tinha feito, a serpente era mais astuta, mais esperta, foi e perguntou à mulher. E esta disse, né? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Quando o homem errou, quando o homem falou, se Eva aqui se calasse, não haveria brecha, não haveria porta aberta para entrar o pecado. Porque o que Deus fala com você no secreto, porque Deus, ele tinha intimidade, comunhão, ele falava com Adão no jardim, conversava com Adão no jardim. Então, o que Deus falou com Adão no jardim, antes de existir Eva, talvez Deus tenha falado algo com você, talvez tenha sido uma palavra de promessas para sua vida. Deus tenha profetizado, alguém enviado, um profeta, alguém de Deus revelado algo para a sua vida, e que Deus vai fazer, e o que Deus falou com você, ou em sonhos, ou através da palavra dele mesmo, que Deus falou que tem para a sua vida, e Deus entregou uma palavra para você, Deus tem falado com você, e aí vem uma pessoa esperta, disfarçada, porque você não sabe quem está sendo usado por Satanás. Olha quem que foi usado. A serpente. Só tinha Adão e Eva no jardim. Ele vai usar o que tiver ali disponível, e ele usou o que era mais esperto, mais astuto. Ele é uma característica dele, ele é astuto, ele é esperto. Não se engane. Ele veio logo perguntando: foi isso que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse, gente? O que Deus disse? De toda a árvore do jardim comereis. Então, já vem logo falando, né? Sabe o que Deus disse, né? Mas vem falando, querendo que você conte para você, para abrir uma brecha. Não fale. O que Deus fala com você no secreto, fica no secreto. O que Deus falou com Adão no secreto, se Adão falou para Eva, eu não sei se existia Eva quando Deus falou para Adão, porque aqui na palavra diz que o Senhor Deus ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, né? Não comerás. E depois, quando Adão comeu, o Senhor falou. O Senhor disse, né? Adão, o Senhor chamou. Adão, onde estás? Porque o Senhor conversava com Adão, né? Onde você está? Porque Adão já tinha pecado. Eva comeu do fruto
e deu a Adão. E então entrou o pecado na vida deles e aí ele se escondeu. Aí você não conversa mais com Deus. Você não está mais no lugar da intimidade, no lugar secreto, no lugar de intimidade, comunhão com Deus. E Deus te procura ali. Cadê? Deus está perguntando nesse momento. Deus está hoje te dando a oportunidade de arrependimento. Quando Deus está te chamando, ele chamou Adão. Adão, onde estás? É para a oportunidade para ele vir e se arrepender, para ele contar. Então ele foi e falou: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, como ele ouvia antes, né? E ele falou: eu temi porque eu estava nu, me escondi. Mas está se escondendo por quê? Como que você sabe, né? Ele falou: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então o Senhor falou: cobrou de quem? O Senhor cobrou de Adão, porque o Senhor ordenou a Adão. Então Adão foi e falou: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Não adianta você jogar a responsabilidade, a culpa para outro. Você tem que assumir a sua culpa, a sua responsabilidade. Você comeu. Você contou da sua intimidade. Você abriu a sua boca e falou do seu íntimo, do seu secreto, que Deus falou que vai fazer na sua vida. Você está contando para todo mundo e você está abrindo brechas para pessoas que não têm o mesmo nível de intimidade com Deus que você. Eva chegou depois. Então, existem pessoas que estão no jardim também. Talvez essas pessoas estejam também no jardim com você, mas elas não estão no mesmo nível que você, no mesmo nível de comunhão, de intimidade com Deus que você. Estar no jardim junto com você não significa que estão no mesmo nível que você. Não conte o seu secreto, o seu íntimo com Deus a ninguém. O que Deus falar para você, não faça. Eu não quero que você faça tal coisa. Eu não quero que você seja assim. Eu não quero que você fale assim. Mas aí você pensa: ah, todo mundo faz. Pessoas de influência para você fazem. Pessoas vêm para você e falam: por que você não faz isso? Pessoas que são referência para você. Você vê que faz, ou pessoas vêm para você perguntar: por que você não está fazendo isso? Aí você vai e conta o seu secreto com Deus, e aí você abre brecha e daqui a pouco você está fazendo. Aí você está comendo, aí você está deixando de fazer o que Deus falou, Deus ordenou que não fizesse. Você abriu uma brecha. Se Eva aqui não contasse, aqui acabou. Cortou a conversa na mesma hora. Não teria pecado. Aí Eva foi e disse à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Foi toda inocentezinha. Por quê? Como vão te perguntar, vai ser uma estratégia, porque o diabo ele é astuto, ele é esperto e ele é muito maldoso, ele é enganador. Ele vai vir, né, com perguntas, né, mas que você vai e talvez cair se você não tiver sabedoria. Então o Senhor está querendo neste momento que você se cale, que você está falando demais. Talvez você queira, né, mostrar que o Senhor vai fazer, quer que pessoas creiam que você vai, que Deus vai fazer na sua vida, que você vai viver um milagre, e você não vai conseguir fazer com que ninguém creia. Você só vai, sabe o que vai acontecer? Só vai fazer com que você adquira incredulidade, porque as pessoas não estão no mesmo nível que você. As pessoas não estão na mesma intimidade que você tem com Deus.
As pessoas não entendem, porque o que Deus fala com você é algo que é sobrenatural. Você tem que ter fé. E nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem fé para crer no que você tem que crer, no que Deus falou que vai fazer na tua vida. E o que Deus tem com você, Ele não tem com todo mundo. Então quem tem que crer é você. Você não tem que ficar falando para todo mundo: ah, Deus vai fazer isso na minha vida, eu tô passando por isso, eu tô nesse deserto, mas Deus falou que vai fazer. Aí a pessoa começa a falar com você: ah, Deus falou isso? Ah, mas não é assim. Aí começa a demorar, porque existe um processo, existe um tempo de espera. E as pessoas que não creem, né, começam a tirar a fé que você tem, começa a entrar em incredulidade no seu coração, o pecado, e você começa a se afastar do jardim da intimidade com Deus. Não é isso que Deus quer. Então, as pessoas começam a falar, né? Não está acontecendo. E aí, Deus não vai fazer? Mas e aí? Aí começam a rir de você, começam a debochar de você. Mas como assim? Isso é impossível, porque o que Deus fala que vai fazer é impossível, gente. Então, e o que Deus pede para você deixar de fazer, ou o que Ele fala que vai fazer, o que Ele pede, é com você. É o que Deus tem com você. O que Deus falou com Adão é com Adão. Era com Adão, Adão, não comas. Talvez Deus está falando com você, não faça, você está falando para o outro, ei, Deus não quer que você faça. Quem disse que Deus falou para o outro não fazer? Deus está falando com você. Aí você quer que seja padrão, todo mundo viva igual, o que Deus falou com você é para o outro também? Não, Deus requer de você, Deus está cobrando de você. Então, o outro, deixa que Deus vai tratar, cada um Deus trata diferente. Então, no momento que você abre a sua boca, é quando você abre uma brecha. Então, se cala. Quando você tem um amigo, você tem as suas conversas na sua intimidade com seu amigo, você conta para outras pessoas? Não, né? Pelo menos não deveria. E o seu amigo não vai te contar um segredo e vai falar assim, ó, não conta para ninguém não, tá? Ele não vai falar isso. Deus, ele não falou aqui com Adão, ó, não comas, tá? E não conta para ninguém que você não tem que comer. Ele não falou isso. Por quê? Porque não precisa. Porque quando você é amigo de alguém, você não precisa falar isso. Porque quando você fala, você até ofende a pessoa. Porque a pessoa vai falar assim, não, pode deixar, claro, você pode confiar em mim. Eu não vou contar para ninguém. Então, o que você conversa com seu amigo no secreto, fica no secreto. Você não tem que ficar contando para ninguém. Então, enquanto Deus trabalha, eu me calo. É tempo de se calar. Aqui em Lucas, tem um exemplo da pessoa, né, que quando Deus falou que ia fazer algo que era, assim, impossível, né? Porque quando Deus ele fala que vai fazer algo na sua vida, né, nas nossas vidas, o que Deus vai fazer é impossível aos nossos olhos. E aí você tem fé e às vezes o outro não tem. Então, se você abre a sua boca para falar para alguém, o outro não vai crer, vai rir de você e vai acabar tirando a sua fé. Você vai deixar entrar em incredulidade. E quando entra em incredulidade, o pecado, você acaba se afastando de Deus, se afastando do lugar da comunhão, do lugar do jardim da comunhão, do jardim da intimidade. E não é isso que Deus quer. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida. Mas Deus quer tratar com você. O que você precisa fazer enquanto Deus está trabalhando? Você precisa se calar. E aqui,
duas situações que eram casos impossíveis. Quando Maria e José, né, ainda não tinham se casado, Maria era virgem e o anjo apareceu para ela e falou que ela geraria, né? E há uma virgem, e no 6º mês, fica em Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus. Gabriel é o mensageiro de Deus. E ele foi enviado por Deus a uma virgem, que foi Maria, né? E ele disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então, era algo impossível. Ela era virgem. Como que ela ia engravidar? O que Deus falou com você é algo impossível. E aí, o que Maria disse? Maria disse ao anjo, ela perguntou, como se fará isso, visto que não conheço varão, porque eu sou virgem. Como se fará isso? Então, ela não perguntou aqui com falta de fé, com incredulidade. Ela só perguntou naturalmente, como se fará isso, né? Como se fará? Porque ela sabe que será feito, né? Se fará, vai acontecer. E como se fará? Aí o anjo respondeu e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, como vai acontecer isso na sua vida? O milagre, o que é impossível? O Espírito Santo de Deus vai fazer. É Deus quem vai fazer. É Deus que vai te fazer chegar do outro lado, vai te fazer alcançar, conquistar, atravessar esse mar, esse deserto. É Deus. Como vai acontecer? É Deus. Então, ela creu. Vai acontecer. E como vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai fazer. É Deus que vai fazer. A outra situação, em caso impossível também, que foi recebida, a pessoa que recebeu também a mensagem de Deus, mas diferente de Maria, né? Não teve uma resposta assim de fé, mas teve uma resposta de incredulidade. Foi com Zacarias e Isabel. Eles eram justos perante Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Assim como Maria. Maria, ela era graciosa. O anjo falou, não temos, porque achaste graça diante de Deus, né? E eles eram justos. Então, Deus vai fazer, né? Quando Deus ele vê um justo, ele quer fazer um milagre. Ele quer operar na vida de um justo. Mas Satanás vai querer fazer de tudo para impedir o teu milagre. Aqui, ele perguntou, ele falou, e não tinham filhos, no capítulo 1, versículo 7, não tinham filhos, né? Ambos eram justos perante Deus, viviam irrepreensíveis, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, então era também impossível, Deus tinha que fazer um milagre. E ambos eram avançados de idade, então além de Isabel ser estéril, os dois já eram avançados de idade, era impossível, né? E o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, a mesma coisa que o anjo falou com Maria, não temas.
Ei, não temas, vai acontecer. Não temas porque é impossível. Não temas, é impossível para você. Para Deus nada é impossível. Então ele falou, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. O teu milagre tem nome. Quando Jesus ele vem para fazer o milagre na tua vida, ele faz por completo. Aqui o anjo apareceu para Maria falando já, não temas. Já começa a falar não temas porque é impossível. Então ele já vem, não temas. E no final ele diz, o nome será Jesus. Tem até nome, teu milagre, porque Deus faz por completo. E aqui, Zacarias, então, disse Zacarias ao anjo, como saberei isso? A pergunta foi diferente. Maria perguntou, como se fará isso? Se fará. Tenho certeza que vai acontecer. E como? Porque eu sou virgem. Aqui, Zacarias, a incredulidade. Como saberei disso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada de idade. Porque é impossível, né? Então, quando entrou a incredulidade, o anjo foi e respondeu, eu sou Gabriel. Ei, você sabe quem foi que falou com você? Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. Ele é um Gabriel, mensageiro de Deus. Sabe quem está te entregando isso? Eu que assisto diante de Deus, eu vim diante de Deus para te entregar isso e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Ei, o que Deus mandou te dizer, o que Deus falou para você, são novas, são coisas novas que Deus vai fazer na sua vida, são coisas novas. Será que você pode se alegrar? Será que você pode crer? Será que você pode confiar? Quando você abre sua boca para falar para as pessoas do que Deus vai fazer na sua vida, talvez você quer falar feliz, né? Para que as pessoas creiam, ou talvez assim, não estão crendo, não estão pensando que eu vou viver assim para sempre. Deus vai fazer. Não precisa disso, não. Na hora certa, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Fica quietinho. Se você abrir a sua boca, as pessoas, o que a serpente fez, roubou de Adão e de Eva o que eles tinham, o jardim. O que Deus tinha para eles, talvez você pense, né? Ninguém vai roubar o que Deus tem para mim, não? Então você abre sua boca para você ver. Aí o que aconteceu? Em Gênesis. A consequência. O pecado de hoje traz consequências eternas. E Adão disse, o anjo, e Adão disse, né? Porque Adão, ele quis jogar a responsabilidade dele, não quis assumir a culpa, quis jogar para Maria, quis jogar para Eva a culpa. Foi a mulher que tu me deste, né, Senhor? Foi Eva. Às vezes até jogando para Deus a culpa, né? Foi Eva, foi a mulher que você me deste, jogando até para Deus a culpa. Assume a tua culpa. Você comeu. Ei, você abriu a tua boca e contou. Agora assume a tua culpa. Você tá falando para todo mundo. E aí, Eva pagou, a serpente pagou e Adão também. Aqui. E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, a quem você está dando ouvido? Você ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do homem. A quem você está dando ouvido? Vai dar ouvido à voz de quem? Adão preferiu dar ouvido à voz da mulher.
Mas aí veio a consequência. Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste a árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O pecado de hoje traz consequências eternas. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, eles foram expulsos, e o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Foram expulsos do jardim. O que eles tinham para comer, de todos os frutos que Deus tinha oferecido. Deus, ele vem para dar vida e a vida com abundância. O diabo, ele vem para roubar o que Deus te deu. Roubar, matar e destruir. Pensando que ninguém vai roubar o que Deus me prometeu. Abre a sua boca então para você ver. Abre. Enquanto Deus trabalha, você se cala. Fecha a sua boca. É tempo de se calar. Aqui, Zacarias, ele abriu a boca dele. Quando você abre a sua boca e fala demais, você acaba falando besteira. É que ele falou besteira, né? Porque entrou em incredulidade. Ele falou, como saberei disso? E ele falou, ei, eu sou Gabriel, o mensageiro de Deus, e que assiste diante de Deus e fui enviado a falar-te destas alegres novas. O que eu estou falando para você são coisas alegres e coisas novas que Deus vai fazer. Será que você pode se alegrar e deixar essa incredulidade? Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Enquanto não crestes nas minhas palavras, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, por ter entrado em incredulidade, vai ficar mudo até que se cumpra todas essas coisas, né? Até que seu tempo se hão de cumprir. Então, enquanto Deus trabalha, se existe incredulidade, entrou em incredulidade, falou demais, entrou em incredulidade, né? Deus fez o quê? Com Zacarias? Fica mudo. Porque senão você vai atrapalhar o que Deus está fazendo. Fica mudo aí, quietinho, para não atrapalhar o que Deus está fazendo. Você vai ficar quieto, vai ficar mudo. Até que se cumpra. Porque existe o tempo do processo. Existe o tempo da espera. No seu tempo, a seu tempo onde se cumprir. Então, Deus vai fazer. Vai fazer algo novo. É isso que Deus tem. Deus vai fazer algo novo. E a seu tempo. Tempo de Deus. Um tempo determinado. Porque existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. Só que aí, existem pessoas que querem que seja agora. E você abre a sua boca para falar. Deus vai fazer. Eu estou passando por isso aqui, mas Deus vai me honrar. Deixa Deus te honrar. Não abre a sua boca para falar, não. Porque quando Deus te honrar, eles vão ficar de boca aberta, eles vão ver. É melhor você ficar calado e deixar Deus te honrar no tempo certo. E você vê, todos verão que aí foi Deus mesmo que fez. E você evitar constrangimento. Porque quando você abre a sua boca e fala, e às vezes você quer até falar, né? Pensando que pessoas vão ficar felizes, né, com você, porque você quer compartilhar, porque você está alegre, compartilhar porque Deus vai fazer e pensando que pessoas vão se alegrar com você. Não, tem gente que não está no mesmo nível de intimidade que você está. Tem gente que não entende o que Deus tem com você, porque não está
no mesmo jardim que você. Mesmo que seja seu esposo, seu marido, sua esposa, não conte o seu secreto. O Senhor fala como que é a intimidade com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto te honrará publicamente. O que você conversa no secreto, o Senhor ensina como que é no secreto com Deus. No teu quarto, fecha a tua porta. E o que você conversa no secreto com seus amigos, você fala para todo mundo? Não, né? Então, não precisa nem pedir, né, para não contar. Deus não precisa falar com você, não conta não. Deixa eu trabalhar. Não precisa nem falar, né, gente? Porque quando a gente conversa com um amigo, a gente não sai contando. Mas Deus tá me pedindo para falar aqui, porque tem gente que tá falando demais. Deus está querendo trabalhar e você está sofrendo desnecessariamente. A gente mesmo que traz, gente, sofrimento pra gente. Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E a gente tem que buscar mesmo conhecimento. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E evitar constrangimento. A gente acaba ouvindo coisas que a gente nem precisava ouvir. Acaba passando por situações que nem precisava passar. Porque pessoas não vão crer como a gente. Não vão ter fé como a gente. Porque o que Deus fala que vai fazer é algo impossível aos olhos naturais. Então, se cale, gente. Essa palavra que eu deixo nesse momento é tempo de se calar. Que Deus quer fazer algo novo. Não temas. Não temas, o seu milagre tem nome, tem tempo determinado para acontecer. Se cale, tá? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.